pessoal, eu sou o Igor e hoje nós vamos mergulhar em um tema que é a própria essência da vida cristã, mas que muitas vezes acaba gerando dúvidas, né? O poder do Espírito Santo na sua vida. Você já se perguntou como ter mais força para vencer os desafios ou como sentir a presença de Deus de forma mais clara? É sobre isso que nós vamos falar. E muita gente vê o cristianismo apenas como regras ou tradições, mas a verdade é que ele é sobre um relacionamento vivo, capacitado pela própria presença de Deus em nós, o Espírito Santo. Neste vídeo da nossa série Bíblia Fácil, eu quero descomplicar para você quem ele é, como ele age e principalmente como você pode viver essa realidade de poder e direção no seu dia a dia. Prepare-se para entender de verdade a maior promessa de Jesus Cristo. Para entender o poder, primeiro nós precisamos entender quem é o Espírito Santo. Ele não é uma força abstrata ou uma energia sem personalidade. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus em ação, é a manifestação e a presença de Deus em nós e através de nós. Ele é pessoal, pensa, sente, fala, age, porque ele é o próprio Deus. Vejamos o que João escreve aqui, o que próprio Jesus fala. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Então, Jesus Cristo, Ele mesmo, prometeu que rogaria ao Pai por um outro Consolador, ou por um Consolador, o Espírito da verdade. O que isso nos ensina, o que podemos aprender é que Jesus não nos deixou sozinhos. Ele nos enviou o Espírito Santo para nos consolar, para nos guiar e para nos dar a verdade. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Vimos em Atos, capítulo 1:8, que ele veio para nos dar poder para testemunhar. Ele é a capacitação divina para cumprirmos a grande comissão e vivermos uma vida que agrada a Deus. Você já pensou no Espírito Santo como a própria presença de Jesus Cristo? Ou um guia que mora em você? Pois é, entender isso muda completamente a sua perspectiva. Ok, mas como essa poderosa presença de Deus, o Espírito Santo, age na minha vida de forma prática? Ele faz várias coisas essenciais para nós e eu quero que você entenda cada uma delas. Ele nos convence do pecado. A primeira coisa que ele faz é nos mostrar a verdade sobre nós mesmos e sobre a vontade de Deus. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não nos acusa para nos culpar, mas para nos levar ao arrependimento e à liberdade que só Jesus Cristo pode nos dar. Ele nos regenera e habita em nós. Quando aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo nos dá uma vida nascendo de novo e ele vem morar em nós. O nosso corpo se torna templo do Espírito Santo. Entender isso significa que você carrega a própria presença de Deus, o Espírito de Jesus, onde quer que você vá. Ele nos guia e revela a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Ele nos guia em toda a verdade, nos ajuda a entender as Escrituras e nos revela a vontade de Deus para a nossa vida. Sabe aquela paz ou aquela inquietação em uma decisão? Muitas vezes é a voz do Espírito Santo de Deus te direcionando. Ele capacita com dons espirituais. Ele distribui dons para a edificação da igreja. E esses dons são habilidades sobrenaturais que o próprio Deus nos concede para servir a Ele e ao próximo. Seja sabedoria, seja fé, seja cura ou a pregação, compreender os seus dons é essencial para viver o seu propósito. Ele produz fruto em nós. Ele não só nos dá poder, mas transforma. Gálatas 5:22 lista o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o caráter de Jesus se formando em nós pela atuação do Espírito. Pense então aí em qual dessas áreas
você mais precisa da atuação do Espírito Santo hoje. E ele estará pronto para agir na sua vida. Agora que a gente já conseguiu entender quem ele é e o que ele faz, como podemos viver essa realidade de sermos cheios do Espírito Santo? Pois bem, é mais simples do que parece. Você precisa apenas pedir a ele. Jesus disse que o Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. É uma oração que Deus ama responder, meu amado. Peça por mais da sua presença, mais do seu poder em sua vida. Obedeça à sua direção. O Espírito de Deus não pode nos guiar se estamos em desobediência. Viver uma vida que agrada a Deus é fundamental. Ele não habita em templos sujos. Leia e estude a palavra de Deus. O Espírito Santo foi ele quem inspirou a Bíblia. Quanto mais você lê, mais ele tem material para te ensinar, te guiar e te falar. A nossa série Bíblia Fácil, por exemplo, é uma ferramenta para isso. Cultive a oração e a adoração. Fale com ele. A oração é a nossa conversa com Deus e a adoração nos leva para mais perto da presença dele. Submeta-se a ele. Deixe Deus ter controle. Renda seus planos, seus medos, suas ansiedades. Andar no Espírito é deixar-se guiar pela própria presença de Deus e não pela carne. Viver uma vida cheia do Espírito Santo é uma escolha diária, mas que traz paz e poder incomparáveis. Você está pronto para esse desafio? Hoje, na nossa série Bíblia Fácil, vimos que o Espírito Santo não é um conceito complicado, mas a própria presença e o poder de Deus que quer habitar e agir em você. Ele é o poder, o guia, o consolador e o transformador da sua vida. Meu amado, não viva uma vida sem fé, sem poder. Não tente viver a vida cristã com as suas próprias forças. O Espírito Santo, o próprio Deus, está disponível para te capacitar em cada passo da sua jornada. E se essa mensagem te ajudou a entender mais sobre o Espírito Santo e te inspirou a buscá-lo, eu te encorajo a orar a Ele agora mesmo, pedindo que Ele te encha e te guie. E se este vídeo te abençoou e te ajudou a entender este tema tão importante, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal. Compartilhe essa mensagem de poder com alguém que precisa ouvir. E claro, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série Bíblia Fácil. Deixe aqui um comentário logo embaixo com qual aspecto da atuação do Espírito Santo mais te impactou hoje. E qual outro tema você gostaria que a gente descomplicasse para você. Deus te abençoe. E até a próxima semana.